Olá pessoal, boa noite. Hoje nós iremos discutir as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola. Então, as diretrizes é um documento que vai dar todo o suporte para que a educação quilombola possa ser organizada nas escolas do quilombo. Tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre essa temática que é tão importante, né, para nós pedagogos e mais especificamente, né, para todos os professores. O objetivo dessa aula é entender que as diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola seguem as orientações das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, existe uma diretriz, né, geral que vai tratar das questões da educação básica como um todo, né? Quando a gente fala da educação básica, vai desde a educação infantil até o ensino médio. Então, as diretrizes curriculares para a educação do quilombo, ela é fundamentada nas diretrizes nacionais, né? Nas diretrizes curriculares nacionais. Então, a educação escolar no quilombo, ela obrigatoriamente deve ser desenvolvida em unidades de ensino, né, educacionais, inscritas em suas terras e culturas, né? Então, a educação no quilombo é aquela educação que vai acontecer no território quilombola, né? E que vai ser mediado pela cultura africana e afro-brasileira. Isso requer uma pedagogia própria. Por quê? Porque ela vai levar em consideração o respeito às especificidades étnico-cultural de cada comunidade, assim como a formação específica de seus quadros docentes, observados os princípios constitucionais, a Base Nacional Comum Curricular e os princípios que vão orientar a educação básica brasileira. Então, para desenvolver um trabalho nas escolas do quilombo, por que o documento vem dizendo que requer uma pedagogia própria? Porque não o trabalho no quilombo, ele é muito bem definido, muito bem especificado, porque você vai trabalhar com a cultura, né? A cultura específica do povo negro, para que essa cultura possa ser preservada. Então, daí a importância da qualificação do profissional que vai atuar no quilombo, né, nas escolas do quilombo. Por isso que ela vai dizer também que requer uma formação específica, né, do seu quadro docente e sempre levando em consideração a legislação, né, a legislação educacional, que no caso aí é a LDB, né, a BNCC, a Constituição Federal e as próprias as resoluções, né, e os decretos, né, que vão fundamentar e que vão legitimar a educação no território quilombola. Na estruturação e no funcionamento das escolas quilombolas, há que se reconhecer e valorizar a sua diversidade cultural. Então, daí essa especificidade, né, que a diretriz vem trazendo e que a gente discute logo acima. Tem que ter essa valorização, tem que ter esse respeito, tem que se reconhecer, né, a cultura, os conhecimentos que são produzidos no quilombo, né, e os conhecimentos que já foram produzidos por seus antepassados e que precisam ser revigorados, né, e para que essa cultura permaneça viva. É importante também que a gente deixe claro, né, que se mencione que a educação no quilombo ela vai orientar-se pelas deliberações da Conferência Nacional de Educação, que é a CONAI. Né? Então, através da CONAI, ela vem definindo alguns elementos, algumas questões que são bem importantes para que a educação no quilombo aconteça. Então, de acordo com o documento final da conferência, a União, os estados e o Distrito Federal, assim como os municípios,
eles vão ter algumas incumbências, né? Eles têm algumas obrigações para com a educação no quilombo, que é o que a gente vai verificar agora. Então, a primeira delas é garantir a elaboração de uma legislação específica para a educação quilombola. Então, por exemplo, aqui no Amapá, nós já temos essa legislação, nós temos a Resolução 025, que foi aprovada em 2016, que vai tratar especificamente da educação no quilombo. Essa legislação, ela deve ser organizada, né, ser construída com a participação do movimento social negro, o movimento social negro quilombola, e deve assegurar o direito à preservação de suas manifestações culturais, além da sustentabilidade do seu território tradicional. Então, esse documento ele é muito importante porque ele vai dar ênfase à questão da sustentação, né, da sustentabilidade desse povo no seu território, assim como também a preservação do meio ambiente, né? O segundo tópico, assegurar que a alimentação e a infraestrutura escolar quilombola respeite a cultura alimentar do grupo, observando o cuidado com o meio ambiente e a geografia local. Então, aqui é a questão mesmo da preservação, né, que a gente já mencionou anteriormente. Então, os moradores do quilombo, eles têm essa preocupação, né, de preservar o ambiente, de fazer com que o lugar não seja devastado. Então, esse discurso que a gente tem observado, que o caboclo, o ribeirinho destrói, né, o negro que estão queimando, isso não é verdade, né? Porque, muito pelo contrário, esses povos do campo, né, da floresta, das águas, eles preservam. Eles têm um cuidado com o lugar, com o território onde eles vivem. O terceiro ponto, promover a formação específica e diferenciada, seja ela inicial ou continuada, dos professores, dos profissionais das escolas quilombolas, propiciando a elaboração de materiais didático-pedagógicos de forma contextualizada com a identidade étnico-racial do grupo. Aqui também é um ponto bem importante, porque tem um professor da Unifap que ele fez o pós-doc dele e ele investigou a produção de material didático-pedagógico produzido nos quilombos, no Brasil inteiro. E aí a gente vai ter a possibilidade de ler esse trabalho e nós vamos observar que são poucos os estados que se preocupam e que têm esses documentos organizados, que têm esses documentos prontos, né, produzidos. Então, mas isso aí é algo que precisa ser discutido, porque não adianta você querer preservar sua cultura, discutir as questões culturais referente àquele povo, se na verdade o material didático que vem é o material didático que trabalha com os conhecimentos eurocêntricos, né? Então, fica muito complicado. Não estou dizendo com isso que o conhecimento que não seja do quilombo não possa ser trabalhado, ele pode. Entretanto, a prioridade são para os conhecimentos das pessoas quilombolas. Garantir a participação de representantes quilombolas na composição dos conselhos referente à educação nos 3 entes federados. Então, aqui no Amapá a gente já tem isso. Se você for no Conselho Estadual de Educação, você já tem conselheiros, né, que moram, que são do quilombo e que representam a sua comunidade, né? Então, o quilombola, ele tem uma cadeira já no Conselho Estadual de Educação. Um outro ponto também importante é instituir um programa específico de licenciatura para quilombolas, visando a garantia e a valorização, assim como a preservação cultural dessas comunidades étnicas. Esse curso já existe
Por exemplo, no Maranhão existe um curso de licenciatura, não é um curso para quilombolas, é um curso que trata das questões étnico-raciais. Então, é um curso bem interessante, né, porque é bem específico e o objetivo é qualificar, né, esses profissionais para que eles possam estar atuando nas escolas do Quilombo. Um outro ponto, garantir aos professores quilombolas a sua formação em serviço e, quando for o caso, concomitante com a sua própria escolarização. Então, se de repente, né, os professores que trabalham no quilombo, porque nem sempre os professores que trabalham no quilombo eles moram no quilombo. Então, o que vai acontecer? É preciso que esses professores eles tenham uma formação, estejam em constante processo de transformação ou de formação, e essa formação ela pode acontecer de duas formas. A primeira é que ele pode fazer o curso digamos, o curso de pedagogia de manhã e um curso de formação continuada em serviço à tarde, entendeu? Então, é isso que significa uma formação concomitante com a sua própria escolarização. Instituir o Plano Nacional de Educação Quilombola, visando a valorização plena das culturas das comunidades quilombolas, a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. Esse plano nacional também ele é importante, né? Porque através do plano nacional a gente vai ver qual é a ênfase que vai se dar a todas as escolas, né, do Brasil inteiro e que vai contribuir para a manutenção dessa diversidade étnica e cultural. Assegurar que a atividade docente nas escolas quilombolas sejam exercidas preferencialmente por professores oriundos das comunidades quilombolas. Então, aqui no Amapá, a gente ainda não tem, né, 100% desses professores quilombolas desenvolvendo suas atividades nos quilombos, mas já existe um número considerável, né, de profissionais que são do quilombo e que estão agindo diretamente lá nas suas comunidades. E aí a CONAI ela já vem fazendo essas recomendações. Então, esses são os elementos, né, que foram discutidos e definidos dentro da conferência na CONAI em 2010 e que estão em vigor, né, que a gente se utiliza desses conhecimentos para que a gente possa compreender a dinâmica da educação no quilombo. Além de todos esses elementos, né, que a gente discutiu, que a gente já mencionou, explicou, tem também o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 88. O que significa Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição? É um documento que ele vai dar suporte, ele vai ancorar a Constituição. Então, se não for contemplado uma determinada questão que é importante, né, para a sociedade, para um grupo social, então eles vão aprovar, né, através desse ato, e aí vai ter o mesmo valor, né, de lei, vai ter valor legal. Além desse esse ato das disposições constitucionais, também nós temos o decreto número 6.040 de 2007, e esses dois documentos eles vão instituir a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, né? Então, nesses documentos, a gente vai observar um elemento bastante interessante, que ele diz assim: os quilombos eles vão reproduzir sua existência, eles são responsáveis, né, pela reprodução de sua existência nos territórios tradicionais, os quais são considerados como aqueles onde vivem comunidades quilombolas, povos indígenas, seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-babaçu, ribeirinhos, faxinalenses. Esses faxinalenses é um povo bem específico do Paraná.
Então, fui buscar essa expressão, né, para ver a origem. Então, é de lá do Paraná. Eles usam esse termo, né, para falar das comunidades. E comunidades de fundo de pasto, né, que são comunidades que vão cuidar muito do gado, né, tem como cultura o gado, dentre outros, e necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, territórios esses utilizados de forma permanente ou temporária. Então, esses elementos aí vem já definido, né, no decreto 6.040 e o ato das disposições constitucional número no artigo 68. Então, conforme o que a gente pode observar, né, essa primeira etapa aí, porque eu ainda não cheguei especificamente nas diretrizes, mas são documentos que vão mediar, que vão permear e que vão dar suporte para que as diretrizes possam ser desempenhadas, desenvolvidas e principalmente compreendida e conhecida pelos professores, né, e também aqueles que estão atuando no chão da escola. Então, eu agradeço, né, espero que esse conhecimento contribua para a aprendizagem de vocês, que seja um pontapé inicial para que vocês possam investigar muito mais sobre essas questões, né, que é muito mais ampla, e que vocês possam, a partir da apropriação desses conhecimentos, desses saberes que são específicos da nossa cultura, né, que a gente possa aproveitar o máximo possível, disseminar esses conhecimentos de forma que o negro, a cultura do negro seja respeitado e valorizado, né, no chão da escola e principalmente no contexto social.